Bom, gente, finalmente acho que criei coragem de transformar este canal de fato naquilo que eu tinha me proposto a fazer, né? Quando eu criei esse canal, eu queria falar muito sobre vida pessoal, não como um vlog diário, igual eu assisto vários e gosto, e gostaria muito também de fazer, mas eu confesso que eu sou bem desleixada no quesito gravar takes do meu dia e depois ter que juntar tudo. Enfim, calma, calma que você vai entender e eu vou conseguir chegar no ponto que eu preciso chegar para que você me entenda aqui. Eu sou estudante de biomedicina. Eu entrei em biomedicina de fato para trabalhar como embriologista. Então, para quem não entende assim muito bem, eu vou dizer bem a grosso modo: embriologista é o profissional que trabalha com reprodução assistida, com reprodução humana, né? E esse era o meu maior sonho. Ainda é, mas eu aconteceram algumas coisas no meio do caminho que fizeram eu criar outras perspectivas referente à questão da embriologia, questão da reprodução assistida. Eu pretendo contar em vídeos, né, um pouco da história, mas resumidamente, tá? Não pule este vídeo. Se você, mulher, homem, casal, mulher jovem, mulher mais velha, não importa, não importa. Esse vídeo é para você. Você que tava precisando assistir esse vídeo, porque eu tenho certeza que, igual a mim, você tem muitas dúvidas. E dúvidas bobas, simples, que ninguém assim fala, mas que é muito necessário, gente. Hoje estamos numa era da informação, era da tecnologia. Por que ainda não é falado? Por que ainda não é discutido? Porque quando você chega num consultório médico, eles não abordam certos tipos de assunto relacionado à questão da fertilidade. Por que é um tabu? Por que é tão escondido e velado? E eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo. Bom, gente, eu me chamo Natália Verri, né? Tenho 31 anos, quase 32, pois farei este ano. E eu já vivi de tudo um pouco na experiência aí da minha vida, né? Eu costumo dizer que, de fato, a gente vai pra vida, né? Encara a vida depois dos 20. Eu acho que até os 20 é uma fase que você ainda tá muito rodeado da sua família, tá muito rodeado ali da sua mãe, né? Daquela proteção, da questão de casa. E é diferente, né? Para quem não fez 20 anos ainda, né? Para quem está abaixo dos 20, você ainda não tem essa percepção. Ai, mas eu sou muito madura para minha idade. Não, você não é muito madura. Não é. Você tem 20, 19, 18, 15, 14, 13. Você não é madura, meu amor. Sinto muitíssimo te dizer. Isso porque vem de uma pessoa que é muito good vibes. Eu sou aquela pessoa que eu falo assim: meu amor, se você se identifica como parede, parabéns, seja feliz. Mas você não é madura, tá? E eu digo isso porque eu tenho 31 anos e eu não sou madura. Eu vou ter 40 anos e eu não vou ser madura. Mas, ao mesmo tempo, é essa busca pelas experiências e também pelos acertos e pelos erros que fazem você ser uma pessoa 1% melhor. E não desista, tá? Não desista. Por mais que seja muito difícil, eu sei que é porque, ai, aquela dor do adolescente, do jovem de que, ó o barulho, de que isso é a pior coisa do mundo. Eu sei, eu entendo. Sabe por que eu te entendo? Porque de fato é a pior dor do mundo essa que você tá sentindo agora. Eu sei que eu estou fugindo do assunto central do vídeo, mas calma, vai fazer todo sentido pra você. Eu poderia ter criado um roteiro, seria muito mais fácil, tá? Então vocês vão escutar muito eu falar né, nossa, sabe? Tipo, parece que eu estou apresentando um trabalho de escola. Mas eu preciso contar coisas que de fato vêm do coração e experiências. E talvez um roteiro não seria tão bacana.
Ou seria, não sei, vamos ver o que vai dar. Bom, gente, para falar sobre fertilidade e infertilidade, a gente precisa voltar um pouquinho lá atrás, né? Vamos recapitular um pouco. Quando eu brinco muito dessa diferença dos 20 anos pros 30, pros 10, enfim, é porque tem, gente, nós vivemos de fases, né? Nós temos a fase da criança, a fase da mãe, de estar ali na proteção da mãe, a fase que é a sua mãe que vai preparar a sua comida, lavar a sua roupa, não é isso mesmo? Pagar as suas contas. Então, assim, tudo são os pais, gente. Eu falo mãe porque eu tenho referência à minha mãe, tá? Então, assim, se a sua referência é seu pai ou os dois, amém, glória a Deus, mas eu vou falar sempre mãe porque é a minha referência, tá? Então, quando a gente fala de tabu também, é muito porque essa questão da sexualidade, ela é de fato uma coisa muito velada, né? Eu quando eu falo por mim mesma, tá? Não se fala disso na escola, não se fala disso em casa. Ai, Nath, eu falo, você é exceção. Você é exceção, sua família é exceção, sua escola é exceção, não é possível. Mas, normalmente, principalmente lá atrás, tá, gente? Hoje em dia, com a informação, tá tudo ótimo. Mas lá atrás, você falar de SEXO, era uma coisa muito velada, sabe? Era uma coisa muito assim, que não tinha, né? Não tinha muito. As pessoas elas tinham vergonha. Igual assim, por exemplo, né? Por exemplo, ai, vai dançar um El Chan, boquinha da garrafa. Hoje a gente entende qual que é o real sentido. Naquela época também, né? Mas não tinha essa malícia que se tem hoje, né? Acho que a palavra é malícia. Não se tinha. Mas ao mesmo tempo não era, gente, não era falado sobre isso nas escolas. Não tinha uma educação só nas escolas, não tinha, simplesmente não tinha. E quando se falava do corpo da mulher, do corpo do homem, né? Era uma coisa muito extraordinária. Meu Deus, não pode falar sobre isso. Não pode falar sobre os seios da mulher. Não pode falar sobre o órgão do homem. Gente, pelo amor de Jesus, vamos lá, vamos tentar analisar, vamos buscar essa informação na nossa cabeça. Eu lembro como se fosse hoje. Olha, não deixa ninguém pegar na sua, né? Não deixa ninguém mexer ali. Ninguém pode mexer, ninguém pode não sei o quê. E isso gerando assim, meu Deus, mais traumas. Não posso falar sobre isso, não posso não sei o quê. Gente, assim, eu tenho experiências muito ruins referente a corpo. Muito ruins mesmo, que não é assunto para esse vídeo. Mas que se talvez eu tivesse tido uma conversa com a minha mãe referente a corpo, muitas das coisas eu não teria passado, sabe? E hoje eu vejo o quão preocupante. Gente, desculpa que eu cortei essa franja ontem e eu ainda estou tentando adaptar com ela, tá? Então vocês me perdoem que uma hora vai estar de um jeito, uma hora vai estar de outro. Então, assim, falar sobre o corpo é uma coisa muito complicada, tá? Assim, eu acho que é o primeiro ponto. Então, assim, o que a gente precisa entender, né? Principalmente mulheres, oi mulheres. A gente precisa falar dos nossos corpos. Em que sentido, tá? Em que sentido? Tudo. E de uma forma não vulgar. Uma forma no qual a gente fale sobre saúde. Saúde. Quando a gente vai a primeira vez pro ginecologista, é só depois após a menstruação. Então, eu não tenho essa memória de ir numa ginecologista antes disso. E fui muito poucas vezes durante a minha adolescência. Eu comecei a ir um pouquinho mais porque eu tinha muito corrimento. Então você pensa, ai, como assim? Eu, uma adolescente que só queria estar na rua brincando, não tinha essa questão sabe, de cuidados com o corpo, de sabonete específico. Vamos lá, gente, a gente dividia, nós éramos em quatro mulheres dentro de casa e dividia o único sabonete em barra. Então, assim, você concorda? Vamos buscar lá atrás. Não se divide sabonete. Primeira coisa, primeiro ponto, tá? Se você está dividindo sabonete com alguém, não divida seu sabonete. E se você puder usar sabonete líquido, você vai ser muito mais feliz. Outro ponto, tá? Se você é uma pessoa, uma adolescente que está assistindo esse vídeo, que
é muito bacana, tá? Até porque a gente não vai falar nada extraordinário, estamos aqui falando sobre saúde, novamente sobre saúde. Se você é uma adolescente que nunca foi a um ginecologista, o que é um ginecologista, tá? A grosso modo, é um médico especialista na parte íntima ali da mulher, tá? E quando eu falo parte íntima, gente, não é SEXO. Eu estou falando saúde, eu estou falando de todo o trato urinário, de todo o trato ali, de todo o útero da mulher, os ovários da mulher, tá? Se você não sabe o que é, a gente fala sobre. Nath, eu tenho muita dificuldade de entender o corpo humano, a fisiologia da mulher. Vamos, me ensina. Ensino. Eu ensino, coloca aqui nos comentários. A gente vai falar. Eu coloco eu trago aqui uma maquete de um órgão feminino, um órgão masculino, não tem problema, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, assim, você precisa conhecer o seu corpo. Coisas que eu não tinha dimensão. Eu não tinha dimensão onde ficava cada que do cada qual do meu corpo, gente. Eu achava que, tipo assim, sabe, tipo. Oi, beijei e tô grávida. Era assim que eu achava quando eu era adolescente. E sabe o que é mais triste? Que com 30 anos de idade, eu vim aprender o básico. Isso é muito triste. E eu não tô brincando, não. Tô falando sério. E quem eu culpo? Eu culpo o mundo. Eu culpo o mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que minha mãe também não tinha essa noção. Então, ninguém ensina o que não sabe. E quem tá fazendo isso é um jumento. Não deveria estar falando o que tá falando. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender, o seu corpo. Você tem que entender a sua idade. Qual que é a sua idade que você tem hoje? O corpo, ele fala. Você tem que entender o que o seu corpo está falando com você. Então vamos lá. Você é um adolescente. Criança, nem se importa, nem se preocupa muito com isso. Você é um adolescente que já fez, né? Teve a sua primeira menstruação, que é aquele sangramento que vem todo mês. E como isso acontece, se você quiser saber também, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo só falando sobre menstruação. Não é tabu, é menstruação, é saúde, é algo natural que acontece no seu corpo. E é através da menstruação, mulheres, que vocês vão conseguir identificar o melhor período para engravidar, tá? Então, segura essa informação aí. Se você não sabia, segura essa informação. Então tá bom, vamos lá. Vai no ginecologista. Ele vai falar o básico pra você, o básico, basiquinho pra você, muito basiquinho. Por que eu te falo isso? Infelizmente, nós temos uma defasagem gigante, tá? No nosso sistema de saúde. Muito gigante. No qual, hoje é uma briga de ego. Não, eu estou prescrevendo desse jeito, é desse jeito que eu quero e vai desse jeito que funciona. Ah, mas o outro médico falou outra coisa. Não, mas ele não. Qual que é a especialidade? Qual que é não sei o quê? Onde ele estudou? Onde não sei o quê? Gente, é uma briga de ego. Eles não querem tratar o paciente como enfermidade, né? Como um ser humano. Tratar individualmente. Eles tratam como negócio. Você já reparou que os pacientes viraram clientes? Não são mais pacientes, são clientes. Mas, gente, então você é mais um. Só mais um. Mas você não é mais um. E não é, e eu vou te ensinar a se defender referente a isso. Então, bora lá. Foi no seu ginecologista, fez os primeiros exames básicos, tá tudo certo, tudo lindo. Beleza. Nath, tive a minha primeira relação. Ah, você teve a sua primeira relação? Espero que com consciência você tenha se protegido. Nath, não me protegi. Entendi. Então, o que a gente vai fazer? De qualquer forma, vamos solicitar um exame. Nath, meu médico não gosta de pedir exame. Eu não sei o que está acontecendo com os médicos. Eles não querem pedir exames. O básico. O básico. Eles não querem pedir. Você vai pedir. Você vai exigir, não vai pedir, vai exigir. Eu quero um Papa Nicolau e eu quero uma colposcopia, eu quero um transvaginal, eu quero tudo que eu tenha direito. Então, você vai pedir isso. Nath, eu não tenho um plano de saúde, então corre, porque no SUS é demorado. Se no plano de saúde, para você fazer um Papa Nicolau está demorado, imagine no SUS. Não sei como é que funciona, porque faz anos que, graças a Deus, eu não o uso, mas, por favor,
solicite pelo menos esses 2 exames que eu estou te falando, tá? O Papa Nicolau e o transvaginal, tá? O Papa Nicolau é um exame. Depois a gente pode aprofundar, tá? Não vou falar aqui agora, não, deixa. A gente aprofunda depois. Mas são 2 exames que indolor, não dói de jeito nenhum. E são exames básicos ginecológicos que toda mulher precisa fazer, tá? Estou falando com as mulheres, mas depois a gente fala com os homens. Quero fazer um vídeo só para os homens, tá? Beleza, resultado na mão, ótimo. Provavelmente nada de alteração, se Deus quiser, tudo lindo. Isso eu tô falando pra você, né, ter muita calma, porque nos primeiros anos de vida, né, principalmente aí na fase da puberdade, que é a partir dos 12 anos, você vai ter uma série de mudanças, de alterações no seu corpo, tá? Uma série de alterações. O nosso corpo, ele, só para você ter uma noção, ele tende a fechar ainda os ossos, você tende a crescer até os seus 22 anos. Você entende? Então, assim, em constante mudança nosso corpo está. Então, não se preocupe, tá? Não se preocupe de início. Então, vamos lá. Exames básicos. Exames ginecológicos e exames de sangue também. Eu sei, você tem medo, porque eu também tenho medo de tirar exame de sangue. Mas, depois eu quero fazer um vídeo só sobre exames de sangue específicos que você tem que exigir do seu médico, tá? Independente da sua idade, você tem que exigir. Porque se eu soubesse lá atrás que a minha reserva ovariana era baixa, eu já tinha corrido há muito tempo. Mas eu vim descobrir com o quê? Com 31 anos. Que a minha reserva ovariana é baixa. Nath, o que é reserva ovariana? Toda mulher, ela já nasce com um estoque específico de óvulos, perdão, falei errado. De óvulo, tá? Óvulos. Aí a mulher, ela já nasce com a quantidade específica. Então, meu amor, não importa se você tem 1 bilhão na conta ou se você tem 10 reais ou 50 bilhões, não importa. A sua reserva, ela não vai mudar, porque não tem remédio que hoje, né, venha a aumentar essas chances de melhoria. Enfim, estilo de vida, qualidade de vida, com certeza, perfeito, perfeito. Agora, de fato, cheguei nos meus 31 anos e eu tenho uma reserva ovariana X, não tem muito que eu tá fazendo, infelizmente. Então, o que eu quero alertar vocês aqui nesse primeiro vídeo, tá? Que de fato é um alerta. Primeiramente, falar que sim, a gente vai mudar um pouquinho a estética aqui do canal. A gente vai falar sobre vida, a gente vai falar sobre saúde, a gente vai falar sobre dia a dia, e sobre maquiagem, que eu também gosto. Mas eu quero trazer muito mais as questões voltado à saúde e fertilidade, tá? Eu preciso falar com essas mulheres, eu preciso ajudá-las, sabe por quê? Porque eu estou sufocando aqui pedindo ajuda, tá? Eu peço ajuda o tempo todo, porque toda hora é uma coisa diferente, toda hora é uma coisa diferente. E recentemente eu tenho assistido muitos vídeos sobre infertilidade, infelizmente, assim, né? No qual eu vejo que as mulheres, elas estão... O como elas foram enganadas ao longo da vida. E nos comentários, o tanto de mulheres que ainda estão perdidas. Mulheres com 40 anos que estão perdidas. Falando, gente, eu não sei o que eu faço. Eu já fiz Y e Z de coisas e eu não engravido. Sabe? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Então, assim, gente, a gente precisa fazer o mínimo. Primeiro, informação. Segundo, ação. Vai atrás. Ai, mas eu não sei o que fazer. Você vai atrás nas coisas certas. E eu vou passar essas coisas certas pra vocês. Sem enrolação, tá? Se eu não consigo passar tudo num vídeo só, eu ficaria aqui 3 dias falando, tá? Mas é porque eu sei que vocês não vão assistir, porque vídeo longo ninguém gosta. Eu gosto, mas ninguém gosta. Então, gente, é isso. É o primeiro alerta. É dizer que, de fato, nós vamos mudar um pouquinho aí a estética do canal, né? A questão aí dos assuntos. Vou acrescentar coisas que vão ajudar você. Não é facilitar, é de fato ajudar. E nós vamos buscar essas informações juntas, porque eu não sou dona de toda a sabedoria, tá? Não sou. Mas tudo que eu souber, e tudo que eu puder, e tudo que eu viver, e também dizer aqui pra vocês que acompanhem o canal, tá? Haverá muitos vídeos relatando
tudo que vai acontecer na sua jornada, que pode acontecer na sua jornada, e falar que você não está sozinha, porque eu me senti sozinha. Eu me senti, infelizmente, às vezes ainda me sinto, mas esse aqui vai ser o espaço pra gente falar sobre isso, e eu vou tirar todas as suas dúvidas, nem que eu tenha que responder comentário por comentário, e vocês vão se ajudar aqui embaixo também, tá bom? Gente, Nath do Futuro aqui só pra encerrar o vídeo, porque de fato não deu, meu celular descarregou, e eu não consegui gravar o final do vídeo. Eu queria só dizer para vocês acompanharem de fato o canal, deixarem suas sugestões de vídeo aqui nos comentários. Eu já tenho aqui algumas anotações de temas muito importantes para você que está na saga da tentante, da fertilidade, né? Para você mulher, para você homem que tem dúvidas, para você profissional, para você futuro embriologista e mesmo para vocês médicos, para já entenderem quais são as principais dúvidas, medos, né? Quais são as questões que os seus pacientes já chegam aí na clínica antes mesmo, né, de chegarem na clínica, para vocês entenderem como que funciona o mundinho do ladinho de cá. Então, gente, se inscreva aqui no canal, tá? Deixem suas dúvidas, enfim, tudo. Pode compartilhar a história, que depois a gente vai comentando em cima também, tá bom? Então, ó, um beijo, um queijo, até o próximo vídeo.